Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar desse livro Dilema da Inovação, é a parte 2, já tem uma parte 1 que eu falo de alguns pontos, e agora eu vou falar de outros pontos complementando a análise desse livro. Nessa estratégia que o autor fala de que você tem um mercado já consolidado, que é esse daqui no caso, dos anos 80, do drive de 5 e 1/4. Essa curva preta aqui em cima, o eixo Y é a capacidade do drive. A demanda de mercado está nessa reta vermelha aqui. Então, você tem uma tecnologia de drive de 5 e 1/4 que já atende a demanda e que vai melhorando gradativamente, incrementalmente com o tempo. Tá? Tudo bem. Em 85, surge uma tecnologia nova de drive de 3,25, 3 e 1/4. Essa tecnologia surge com uma capacidade ainda inferior à que o mercado exige, então ele não consegue entrar nesse mercado. Então o autor sugere, olha, a melhor estratégia então é você procurar um novo mercado e começar entrando por lá. Então, nesse caso aqui, acompanhando as curvas, a gente vê que em 88, a capacidade de armazenamento desses discos de 3 e 1/4 já começou a atender a demanda do mercado de PCs. Então, a partir de 88, ele já começa a ser competitivo. O que o Clayton Christensen está dizendo é que a partir de 88, quando você já atingiu aquela demanda mínima, você começa a melhorar o teu desempenho, vai se aproximando aqui do desempenho do 5 e 1/4, mas nesse momento, como você já tem o desempenho mínimo, o mercado passa a olhar outros parâmetros. No caso aqui, o tamanho. O tamanho reduzido do 3 e 1/4 passa a ser decisivo na disputa. A questão de saber quem tem mais capacidade é uma coisa que talvez já tenha passado daquele ponto. Não faz muita diferença. É um parâmetro que perde o seu peso com o tempo. Então é o que ele chama que o produto vira commodity. Essa capacidade de disco aqui, ela vira uma commodity. Ou seja, você não pode mais disputar ela por preço. O cliente ele já passa a olhar para outros parâmetros. Então ele conclui, a diferenciação perde o seu significado quando as características e a funcionalidade excedem a demanda. Quando tais exigências técnicas mínimas são atendidas, a diferenciação se faz por preço e o produto se torna uma commodity. Tá? Então, já não faz muita diferença a questão de um é 40 MB, outro é 38 MB. Isso não vai fazer muita diferença para o cliente. Ele vai passar a olhar outros parâmetros. Isso aqui é um outro exemplo da tecnologia de escavadeiras. As escavadeiras, originalmente, na tecnologia anterior, elas tinham cabos, tá? E a tecnologia nova são as escavadeiras hidráulicas. Elas atingiam uma capacidade de manusear caçambas de 2 jardas cúbicas e começaram a ganhar o mercado das escavadeiras de cabos. Ainda que a escavadeira de cabo tivesse ainda a capacidade maior, mas como ela já atingiu aquela capacidade mínima, ela já consegue competir. Então o mercado passou a olhar outros aspectos, como o preço e a capacidade de manutenção. Dar menos falha esse tipo de equipamento. Então, conclusão, apenas 4 das 30 fabricantes de escavadeiras de cabo conseguiram sobreviver à ruptura. Porque quando a tecnologia de escavadeiras hidráulicas chegou nesse mercado de grandes construções, as grandes fabricantes foram pegas de surpresa. No começo, as escavadoras hidráulicas não tinham capacidade, elas entravam num nicho menor, para trabalhos menores, não para grandes trabalhos. E começou lá pequeno, aquele mercado não interessava para grandes empresas, e ele foi crescendo até conseguir o patamar mínimo para entrar no mercado, o filé mignon do mercado.
Então, as escavadeiras hidráulicas começaram no mercado para cavar pequenas valetas das linhas de água e esgoto de casas em construção, especialmente na construção do pós-guerra. Quer dizer, é um mercado novo que surgiu com a devastação que houve da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Outro exemplo aqui aconteceu com a Sony. A Sony, em 1950, ela licenciou da TIT o transistor. E a TIT, ela perguntou assim, vem cá, para que você vai querer o transistor? Aí o Akiro, né, da Sony, ele respondeu que, vou fazer radinho de pilha, radinhos portáteis, né? Que era um mercado que não interessava às grandes empresas, é um mercado novo, muito pequeno. A qualidade do radinho de pilha era ruim. Se você for comparar com a qualidade dos grandes rádios, a válvula não tem nem comparação. Mas ele conseguiu um mercado novo, foi entrando por ali e depois passou a produzir produtos de ponta, invadir outros mercados. Esse aqui é outro exemplo da insulina. A insulina obtida por engenharia genética, o Mulin, foi comercializada pela Eli Lilly, né, produzida também pela Genentech, e garantia uma pureza na insulina de 100%. Só que, quando a Humulin entrou no mercado produzindo insulina com 100%, a insulina que havia no mercado, a não sintética, né, ela já estava com uma pureza aceitável, razoável. Então, você chegar para o mercado e oferecer o 100%, não é uma... Não, houve um ganho, mas não houve nada, não foi nada assim expressivo. Agora, quando a Novo ela lançou o FlexPen, que é essa caneta aqui que injeta insulina na quantidade certa, sem desperdício, aí estamos diante de uma ruptura. Porque aí realmente você entrou no mercado entendeu? O fator concentração, pureza, ele já não é mais a referência, porque já foi alcançado o patamar mínimo. As pessoas passam a olhar para outro parâmetro. Então, ela conseguiu vender com ágio de 30% em relação ao valor, 30% em cima do valor do produto equivalente no mercado e ainda assim conseguiu vender, porque ela tinha esse diferencial. Então, essa aqui é uma tecnologia de ruptura. Então, um produto cujo desempenho exceda a demanda do mercado sofre a cotação de um preço como de uma commodity, enquanto que os produtos de ruptura, que redefinem as bases da competição, impõem o ágil. É o tal da FlexPen. A FlexPen conseguiu vender por 30% a mais. Agora, nos outros casos, quando o produto já está ali 88 para 87, para 86, está ali no patamar, se você lança um produto com superior ali na tecnologia daquele parâmetro, aquilo dali já não é mais, as pessoas já não estão dispostas a pagar muito mais por aquilo, porque o patamar mínimo já foi superado. O autor então destaca que essas tecnologias de ruptura, as empresas estreantes, elas têm mais vantagem. E dá um exemplo aí, na área de disk drive, de 1976 a 1994, um total de 37% das empresas estreantes, emergentes, tiveram sucesso quando entraram no mercado. Tá? Se você for olhar as empresas estabelecidas que entraram naquele mercado, só 6% teve sucesso. Então, quando você tem uma tecnologia de ruptura, que você abre um mercado novo, geralmente quem se dá melhor nesse mercado é a empresa estreante. Em Disk Drive de 76 e 94, as empresas de ruptura tiveram receitas de 62 bilhões e as demais empresas que entraram no mercado mais tarde de apenas 3 bilhões. São aquelas empresas líderes que hesitaram em entrar. Aqui tem um segundo aspecto. Como eles entraram mais tarde, e eu estou contabilizando as receitas de 76 e 94, pelo período de tempo já era esperado que desse
é menos, mas proporcionalmente, ainda assim, é menor. O ganho das estreantes é maior. Então, conclui o seguinte: olha, talvez a proteção mais poderosa de que as pequenas empresas estreantes desfrutem enquanto criam mercados emergentes para tecnologias de ruptura é estar fazendo algo que as líderes tradicionais simplesmente não veem sentido em fazer. É o radinho de pilha lá da Sony. Está entrando no mercado, está fazendo um radinho de pilha portátil, de qualidade ruim, e que as grandes simplesmente não veem nenhum sentido naquilo. E, no entanto, o cara está abrindo um mercado novo. Amanhã, daqui a alguns anos, aquele mercado vai ser promissor. Mas naquele momento, a empresa estreante é a que tem mais chances de dar certo nesse mercado, porque ali as margens são menores e a empresa estreante pode trabalhar com margens menores. A empresa grande vai preferir mercados maiores, margens maiores. Esse é um ponto aqui que o livro ele não aborda em nenhum momento a questão da propriedade intelectual. Quando ele fala das empresas estreantes, que elas têm a vantagem de ser pioneiras, né? É porque elas são mais rápidas em seus movimentos de erros e acertos, tomando distância e ampliando o market share antes que a empresa estabelecida, né? É importante destacar que existe também uma outra vantagem, que é a propriedade intelectual. Na grande maioria das vezes, essas empresas estreantes elas entram protegidas por patentes. Dá um exemplo aqui da israelense Waze, que ela entrou no mercado pequeno, para aplicativos para descobrir vagas de estacionamento e protegeu por patentes. Foi desenvolvendo essa tecnologia, se consolidou e depois, em 2013, a Google comprou o Waze por US$ 1 bilhão. E a Waze era o quê? Era uma pequena empresa, tinha poucos funcionários, não tinha quase nenhum prédio. Você está pagando o quê por esse 1 bilhão? Basicamente é a propriedade intelectual. Então, e a tecnologia, o know-how da empresa, né? Então, não é só a questão de vantagem de ser pioneiro. Existe também um complemento nessa história que o livro ignora, que é o papel importante da propriedade intelectual para as pequenas empresas poderem, inclusive comercializar essa tecnologia para uma grande. Aqui é um gráfico aqui mostrando a questão da previsibilidade dos mercados. Outra questão, quando você surge uma tecnologia de ruptura, não há muito como prever o mercado. Aqui há um exemplo na época que você tinha os drives de 2,5 polegadas e os drives de 14 polegadas, que eram duas tecnologias que nessa época já estabelecidos. Então você fez uma projeção de mercado para os próximos 4 anos. Então o vermelho é o realizado e o azul é o previsto. E você vê que acertou, né? Você já está mais ou menos bem dentro da projeção. Agora, nessa época, os drives de 5,20, 5 e 1 quarto estavam surgindo. Você veja que a projeção errou muito, né? Foi projetada 100 e, no entanto, deu mais de 350. Quer dizer, aquele mercado novo surgindo aí, ele realmente ele foi bem acima do esperado. Então é difícil você projetar o mercado de uma tecnologia de ruptura, disruptiva. Então, se é difícil prever o mercado, então quer dizer que não precisa consultar o cliente? Aqui tem duas frases aqui, né? O Steve Jobs dizia: as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. E o Henry Ford também, ele disse: se eu perguntasse aos meus compradores o que eles queriam, teriam dito que era um cavalo mais rápido e não um carro. Então, quando você fala de tecnologias de ruptura, é questionável você ir no mercado perguntar o que ele vai querer, porque provavelmente ele vai querer um pequeno aperfeiçoamento da tecnologia que já existe. Ele não vai querer arriscar na nova tecnologia.
Então, como as empresas líderes podem lidar com essas tecnologias disruptivas? Elas estão condenadas, então, a sair do mercado? O autor dá duas alternativas. Primeiro, ou você consegue convencer o conselho diretor dessa tecnologia nova, que, pelo livro, ele é bem reticente com relação a isso. A segunda possibilidade é você montar uma spin-off com novos valores. Exemplo, a Janssen é um spin-off da Johnson Johnson. Ela é autônoma da Johnson Johnson, independente, toma as decisões de investimento independente da Johnson Johnson e consegue assim desenvolver novas tecnologias. A gente está vendo a Janssen desenvolver a vacina do Covid agora. A Walmart e a Compaq também criaram empresas independentes para tratar da venda da internet, tá? Que envolve toda uma logística diferente da loja física. Então, essa é uma outra alternativa que o autor dá para você ganhar a agilidade de uma pequena empresa. Outro exemplo aqui é a HP, que ela criou uma unidade organizacional autônoma em Vancouver, Washington, para desenvolver as impressoras jato de tinta, que tinham margens menores que a impressora laser, que era o mercado principal da HP. Bom, agora vou fazer algumas considerações da teoria proposta aí pelo Clayton Christensen com outros autores. Bom, primeiro, me chama a atenção o seguinte, que ele diz assim, os verdadeiros mecanismos por meio dos quais as organizações criam valor são intrinsecamente hostis à mudança. Então, esse é o ponto principal do livro, ou seja, o gestor, mesmo agindo conforme aquele receituário, que é o que ele deve fazer, ele vai ser surpreendido lá na frente por uma ruptura que vai tirar ele do mercado. Então, os mecanismos das melhores condutas tendem ao fracasso da empresa. Isso lembra um pouco o que o Marx dizia, que o sistema capitalismo traz em si os germes da sua própria destruição. Para Marx, contudo, ele tem uma tendência intrínseca de produzir avanços e fracassos cada vez maiores a longo prazo, de modo que o sistema estava destinado a se autodestruir. Né? Não é isso que o Christensen está falando, né? Não é isso. Mas que existe um ponto em comum, eu acredito que sim. Outra questão, não há como desconectar essa tese do Christensen com a teoria do Schumpeter, de destruição criativa. O Schumpeter, ele apontava a destruição criativa não como algo raro ou como uma anomalia do sistema, é o fator essencial de crescimento do capitalismo. Christensen mostra que a inovação ela é central no desenvolvimento dos novos mercados. Então, esse papel da inovação é central, tanto para os dois autores. Outra questão é quando o Christensen fala desse comportamento meio conservador dos empresários. Isso lembra também a tese do Thomas Kuhn, das revoluções científicas de ruptura, né? Que ele fala que os cientistas eles trabalham dentro dos seus paradigmas. Então, eles, de maneira geral, eles são hostis a revoluções científicas. A tendência é sempre tentar salvar a teoria antiga. Então, há aí também, novamente, uma similaridade de comportamento entre os empresários na área tecnológica e os cientistas aqui pela teoria do Thomas Kuhn. Indo agora para a área da tecnologia, o Giovanni Dozzi ele usa o conceito de paradigmas tecnológicos como padrão para a solução de problemas tecnológicos, baseados nas ciências e numa trajetória tecnológica. Essa ideia de trajetória tecnológica se aproxima muito com o conceito de redes de valor que o Christensen está desenvolvendo no livro dele.
Ele mesmo reconhece isso. Então, os dois estão trabalhando com a ideia de ruptura tecnológica. Outra aproximação também é com Bruno Latour. O Bruno Latour, ele fala da necessidade de romper a visão compartimentalizada entre tecnologia e sociedade, que ele diz que a tecnologia evolui não é uma questão puramente da tecnologia, mas tem sociedade ali também no meio, é um híbrido, né? E isso que o Christensen está falando também aproxima, porque ele mostra que as empresas e o modo como suas equipes trabalham podem afetar a maneira como a empresa projeta os novos produtos. Existe uma referência ali que ele fala da arquitetura do computador da Dell, que quando o engenheiro viu a arquitetura, ele diz, nossa, parece o organograma da empresa. Tamanho engessamento é da empresa. Isso levou a decisões técnicas também muito, entre aspas, burocráticas, né? Não muito ousadas ali. Então existe, essa coisa acaba invadindo o projeto. E isso Christensen também está falando. O livro do Richard Foster, né, A Vantagem do Atacante, tem uma similaridade, tá assim, é quase complementar a esse livro aqui do Christensen, e ele fala do Richard Foster, né, ele comenta assim, eu acredito que essa percepção de que as empresas que atacam têm uma vantagem nas inovações de ruptura, mas não nas incrementais, esclarece, mas não está em conflito com as asserções de Foster sobre a vantagem do atacante. Os exemplos históricos que Foster utiliza para evidenciar sua teoria parece ter sido das inovações de ruptura. Então ele usa o modelo de Foster, ele usa as curvas S de desempenho tecnológico, mas ele chama a atenção que essa questão da vantagem do atacante está restrita às inovações de ruptura. Então, as ausências que eu senti mais no livro foi, primeiro, a questão da propriedade intelectual. Tá? O autor chega em determinado momento listar os recursos da empresa, ele não lista a propriedade intelectual, não fala em patente. É interessante chamar a atenção que patentes não é todo mundo que vai licenciar aquela patente. O titular tem o direito a não licenciar. Tá? Então, ele vai ser sim importante em vários aspectos. E a outra questão é a questão dos padrões. Você está falando de drive de 5 em quarto, drive de 3 em um quarto. Quando você entra com um drive novo, um grande problema que prende o cliente na tecnologia antiga é o legado. Eu tenho não sei quantos mega aqui de informações no suporte antigo. Para eu adotar o suporte novo, não é só uma questão de preço, não é só uma questão de avanço tecnológico. Eu vou ter que avaliar o meu legado, qual vai ser o custo para eu fazer essa conversão. Isso tem que ser avaliado e há uma justificativa do cliente em uma certa relutância a entrar com um padrão novo. E isso não foi em nenhum momento colocado. Então é isso, obrigado então.